Olá, esse é mais um episódio do Ninguém Te Conta Isso, nosso podcast que traz aqui especialistas. E hoje, nesse mês da mulher, na semana aqui da mulher, trouxemos aqui uma pessoa especial, doutora Adriana Pugliese, professora da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Muito obrigada, é uma satisfação participar aqui do Ninguém Te Conta Isso. E dizer também que eu acho muito importante homenagear as mulheres. Hoje, na recuperação judicial e na falência, né, nós temos muitas mulheres altamente capacitadas. Então é uma honra para mim estar aqui representando essas mulheres. Obrigada pelo convite. Mas com certeza, você representa todas elas, inclusive você está em todos os congressos que existem desse universo, né? São uns 4, 5 congressos assim, os mais conhecidos, né? Sempre que eu vou nesses congressos, eu vejo a doutora Adriana lá como convidada especial, participando desses eventos, colocando a força da mulher nesse universo aí de recuperação judicial da sociedade empresarial. Nós estamos falando de empresa, né, doutora? É isso, nós estamos tratando das empresas. Em princípio, a lei foi criada para que a recuperação judicial fosse destinada às empresas, né? A jurisprudência flexibilizou esse conceito e hoje nós temos outros agentes econômicos que não são empresas na acepção técnica do Código Civil, mas são agentes econômicos dotados de economicidade, como dizem, né? E porque geram empregos, geram pagamentos de tributos, desenvolvimento de novas técnicas de trabalho. Então nós temos aí times de futebol que não se converteram em SAF, Sociedade Anônima de Futebol, pedindo recuperação judicial. Temos associação, como foi o caso lá no Rio de Janeiro da Associação Cândido Mendes. Eu tenho uma posição muito particular sobre essa questão. Não sei se é o caso de compartilhar ou não. É assim, eu lembro que a Unimed paulistana, uma época, tentou pedir recuperação judicial, mas não foi aceita a recuperação dela. O que aconteceu? Então, a Unimed é uma associação uma cooperativa. Uma cooperativa de prestação de serviços médicos. Cooperativa médica. E essa está no artigo 2º que exclui a possibilidade da recuperação. Agora, pense aqui comigo, né? Cooperativa é a própria estrutura organizacional desse modelo de negócio que não permite a recuperação judicial. Recuperação judicial tem que ser, vamos dizer assim, empresa de dono. A cooperativa é, na sua essência, várias pessoas, os cooperados, que atuam num determinado ramo e se unem para otimizar a prestação de serviços ou bens no âmbito de atuação. Então não dá para essa organização de pessoas atuantes num determinado ambiente econômico pedir recuperação judicial, é um contrassenso. Mas a empresa, nesse caso aí, eu falo bem da Unimed, que é um caso que eu atuei diretamente. Eu lembro que eu fiz lá um estudo, analisei toda a situação da empresa, e foi até numa assembleia deles lá, mais de 1.200 médicos. E eu falei assim para os médicos uma coisa que eu costumava falar para os outros, né? Eu falei assim, ó, vocês estão com morte cerebral decretada. Porque vocês estão respirando por aparelhos. Isso. Desligou, parou. Na verdade, eles estavam vivendo de rolagem de dívida, de empréstimo, tudo. Tanto é que a empresa depois ela veio a realmente ser liquidada. E aí, o que acontece? Mas ela não tem um CNPJ, não tem todo um sistema de gestão, porque os cooperados eles não são, digamos assim, os sócios que respondem solidariamente pelo prejuízo da cooperativa? Bom, vamos lá. No nosso sistema, que é o sistema brasileiro, a empresa é que deveria poder pedir recuperação judicial. Então, algumas empresas, algumas atividades econômicas estão proibidas de pedir recuperação judicial ou ter a sua falência decretada porque elas têm um regime próprio de liquidação, como é o caso da cooperativa que tem a lei 5.100 e qualquer coisa, não lembro agora de cabeça. A lei do cooperativismo. A lei do cooperativismo. Então, essa lei especial não permite que a lei de recuperação e falência seja utilizada. Eles falam que a empresa não pode falir
Na verdade, os sócios têm que pagar o prejuízo. É isso, é isso. Na prática, Na prática, é um modelo organizativo diferente que não se encaixa no espírito da recuperação judicial. Basicamente é isso. A gente vai ter também uma situação semelhante às instituições financeiras. Como é que funciona lá nas instituições financeiras? Então a gente sabe, tem aí a falência do Banco Santos, que todo mundo conhece, né? Puxa, mas se não pode instituição financeira, como é que o Banco Santos tem um processo falimentar? Que o próximo dessa fila, se o processo entrar nos trilhos, vai ser o Banco Master, né? Que vai ter falência decretada. Inclusive, eu estou trabalhando e investigando essa situação aí. Olá. E esse é um dos motivos pelos quais a falência seria um caminho mais adequado, porque vai dar mais transparência e acesso aos dados do processo. Mas, enfim, vamos lá. As instituições financeiras têm uma lei especial que regula a sua crise econômico-financeira. A lei 6.038. 6.024. 6.024, isso. 6.024. 6.024. A lei 6.024 prevê lá alguns mecanismos de solução da crise econômico-financeira da instituição financeira. O que acontece? Então pode ser o RAET, pode ser a intervenção, pode ser a liquidação. E esses procedimentos, dado o fato de que a instituição financeira atua com risco sistêmico, ou seja, a crise de uma delas pode gerar crises sucessivas em outras instituições financeiras, não só no Brasil, mas como no mundo, por causa dos negócios entrelaçados entre esses agentes econômicos, essa crise o procedimento é desenvolvido de forma administrativa no âmbito do Banco Central por ser uma atividade regulada. Então, o que está todo mundo reclamando aí do Banco Master, que ele foi avocado lá para o Supremo Tribunal Federal, é porque isso vai contra a lei que determina que todo o procedimento investigativo relacionado à crise econômica de uma instituição financeira deve ser feito no âmbito do Banco Central em caráter administrativo. Quando o Banco Central entende que ou porque a liquidação vai ser muito complexa por causa da quantidade de credores, quantidade de contratos, por qualquer motivo, ou porque existam fraudes caracterizadas, o liquidante pode requerer ao Banco Central que o Banco Central autorize a falência. E aí, se o Banco Central autorizar, é o próprio liquidante que pede a autofalência da instituição financeira e aí ela vai correr no Poder Judiciário com todas as regras da falência pela Lei 11.101. É por isso que a gente tem a falência do Banco Santos e não sabemos ainda como é que vai se comportar em relação ao Banco Master, mas está todo mundo curioso. Nós tivemos anteriormente o BVA também, né? Tivemos o BVA, falência do BVA, isso mesmo. BVA. Depois veio o Banco Santos, os nossos colegas participaram lá. É isso. Exatamente. Mas aí, inclusive a Lei 6.024, ela pega também seguradoras, operadores de plano de saúde e instituições financeiras. Isso. Justamente por esse fator que a doutora falou muito bem, que é a questão do risco sistema, que você perde a confiança no mercado, no sistema funcional. É fácil a gente entender isso, né? Se, vamos dizer que por absurdo, né? Claro que isso nunca vai acontecer, o dia que isso acontecer, porque o mercado financeiro já foi para o buraco. Um banco como, por exemplo, o Bradesco, existe um boato forte de crise. O que qualquer correntista vai fazer? Tirar o dinheiro? Vai lá e vai sacar o dinheiro. E, por óbvio, não vai ter liquidez para atender aquela multidão de correntistas, e aí é um processo que desencadeia, por falta de confiança, uma situação irreversível muitas vezes. É uma corrida... É uma corrida que não... ao sistema bancário. É isso. É que esse Banco Master está dando muito falar, todo dia está nas páginas aí dos jornais, Olha, tudo. eu tenho acompanhado com muita curiosidade, viu? E assim, o risco sistêmico do Banco Master já se comprovou porque outras instituições
relacionadas a ele, que não são instituições financeiras, mas também do mercado, foram liquidadas em função, como efeito da liquidação. Nós tivemos a REAG. Foram de tabela, né? Foram de tabela. Eu acho que é bom de explicar para o nosso público que a palavra liquidação extrajudicial não quer dizer que a empresa, que o banco está falido. Isso. O banco está num processo onde o Banco Central fez uma intervenção e está sendo apurado o que vai acontecer. Pode ser até que venha realmente a se tornar uma situação totalmente insolvente. Isso. De não ter mais continuidade de seguir, mas pode acontecer de amanhã aparecer alguém que compre uma solução de mercado, uma solução de mercado, de alguém central autorize, compre, igual aconteceu, por exemplo, com o Pan-Americano, em determinado momento, entrou em crise. Isso. Eu acho que esses arranjos, e também acontece com os operadores de plano de saúde, a mesma coisa. Passa as vidas para outro plano, porque o importante é assegurar a solidez do mercado. Isso. E essa fiscalização do Banco Central é importantíssima. É importante também saber, doutora, que as regras do sistema financeiro é o Conselho Monetário Nacional que faz. O Banco Central é apenas um órgão fiscalizador. É uma agência reguladora, se a gente for pensar dessa forma, né? E aí questiona-se muito exatamente se o Banco Central não falhou nessa fiscalização, né? Porque será que ele decretou a liquidação em 18 de novembro, mas não poderia ter feito isso em janeiro? Então, aí entra-se numa discussão que é muito interessante e muito pertinente, que é o momento, né? Por quê? Porque a crise nunca é gestada de um dia para o outro. Sim. Você não acorda insolvente. Opa, nossa, hoje acordei insolvente. Como às vezes a gente acorda com gripe, hoje eu acordei gripado. Não. A crise vai gestando até que chega num momento insustentável que gera uma atuação do Banco Central. Então é muito difícil para quem está olhando de fora, que não acompanhou cada movimento das medidas que foram antes tomadas pelo Banco Central, porque o Banco Central chama para conversar, manda uma cartinha dizendo, olha, reparei que tal regra não está sendo seguida, me comprove que você está seguindo. Ele vai dando os avisos prévios até que chega um momento que vem... Que não tem mais como. Que vem uma decisão mais assertiva, né? Então, eu tenho comigo que não. O nosso, especificamente o Banco Central Brasileiro, é um banco central de corpo técnico e que hoje ainda é um dos órgãos que raramente sofre influência política, né? E a gente sabe, a gente que estuda um pouco de economia sabe da importância de termos bancos centrais independentes do Estado, porque não pode estar sujeito a ondas políticas, né? Imagina, troca o governo, troca a política, não pode. A economia tem que continuar. E é um lastro do Estado, né? Não da política, né? Então, mas eu tenho comigo que não, que agiu de forma eficiente, correta, mas o tempo dirá, porque nós vamos, eu espero, né, que a situação vá se tornando cada vez mais transparente e que realmente o público possa ter acesso a tudo que aconteceu ali, né? Bom, agora eu estou com o ministro relator do STF, vamos ver quais são as medidas, as novas investigações da Polícia Federal, onde é que isso vai chegar, e aí nós vamos ter alguma visão um pouco mais clara do que está acontecendo com essa situação especificamente do Banco Master, né? É isso. Mas é uma situação bem interessante para a gente acompanhar de perto. Muito, né? Muito interessante. E no mundo aqui da recuperação judicial como um todo, eu ouço muitas notícias. Muitas empresas estão entrando em recuperação judicial. Eu lhe perguntaria, é uma solução viável para as empresas buscar a recuperação judicial ou, dependendo da situação, é melhor que a empresa não entre em recuperação judicial? Então, essa pergunta é muito importante e ela toca, ao meu sentir, no centro do problema da crise que hoje vive o Instituto da Recuperação Judicial. Porque há muitas empresas pedindo recuperação judicial de forma tecnicamente equivocada, quer dizer, o perfil do seu passivo não é
não sugere que a solução possa vir de uma recuperação judicial, ou não tecnicamente equivocada, mas para se aproveitar mesmo de uma redução de passivos, né? E isso é muito grave, porque isso gera distorções do Instituto, né? Então, o que assim, a gente recomenda, né? Que se busquem advogados com seriedade, que sejam técnicos, que tenham realmente conhecimento do que estão fazendo. Então, esses dias um parente meu veio me perguntar: minha empresa está muito difícil, você não acha que eu devia pedir recuperação judicial? Eu falei: olha, eu não atuo diretamente na área, eu só faço parecer, consultoria, então eu não... Mas tá aqui 2, 3 escritórios que eu sei que atuam, que são muito sérios, né? Certo. Ah, mas eu fui num fulano de tal, aí ele falou que é para eu pedir sim que vai dar certo. Eu falei: bom, tá bom, deixa eu ver para quem que você deve, me mostra aí a tua planilha, né? 80% do passivo é tributário. Eu falei: olha, não vai dar certo a tua recuperação. O passivo tributário não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Então... Ficou de fora, né, doutora? Ficou de fora. Inclusive, para que todos saibam, existe a Lei 11.101, que é de 2005. Ano passado completou 25 anos, né? Mas teve a Lei 14.112, que atualizou um pouco essa lei. Isso. Aí eu até lhe perguntaria, essa lei, a atualização da lei, mudou muita coisa ou foi só, ou foi só aquela perícia de concertação que o nosso amigo Daniel sempre brigou para ter, que é interessante, justamente para evitar que uma empresa que não tem as credenciais para entrar em recuperação sejam verificadas antes de aceitar o pedido. Não, a lei mudou coisas estruturais muito relevantes, né? Principalmente no processo de recuperação extrajudicial e no processo de falência, né? Houve um aprimoramento da falência e da recuperação extrajudicial que eram muito desejados. E a prova disso é que antes da reforma de 2020, que entrou em vigor em 2021, não tinha recuperação extrajudicial. Depois da reforma, passou a ter. Pipocou. Nós temos um monte de recuperação judicial acontecendo. Então, por quê? Porque o Instituto foi melhorado e... A pergunta que eu fiz, no sentido assim, você falou da questão tributária. De novo, na lei de 2020, os tributos ficaram de fora. Ficaram de fora. Nós temos um regime tributário no Brasil muito estreito, como é que eu diria? Muito rígido. Muito rígido. Então, assim, o que melhorou muito já em relação a 2005, quando nós... começamos com a lei, né? Hoje, a possibilidade de fazer uma transação tributária, especialmente no plano federal, melhorou muito. Uhum. E melhorou muito porque o credor fiscal também entendeu que se ele não sentar na mesa para negociar, ele vai ser o patinho feio que não vai receber. Inclusive, isso é até aquela, não sei se é normativa, se é o termo que dá, da PGFN, que pede para que um perito assine elabore um laudo de fluxo de caixa, comprovando que ele verificou que a capacidade financeira realmente da empresa. Eu achei interessante para que seja obrigatório fazer isso aí. O que eu vejo muito é o seguinte, é que as pessoas entram em recuperação, não conseguem pagar mais os credores, principalmente bancos e outros mais, e acham que recuperação vai resolver o problema da empresa. Mas ela tem que entender que tem o custo com o advogado que ela vai contratar. Com o administrador judicial. O custo com o administrador judicial. E aí ela ainda vai ter que contratar, uma consultoria para se reestruturar. É isso. Vai necessariamente. Ou seja, e ainda vai encontrar toda a desconfiança do mercado, o carimbo de estar em recuperação judicial. Ou seja, não é uma decisão muito fácil de se tomar, né, doutora? Não é. Isso tem os agentes econômicos atuam com incentivos e desincentivos. Então tem uma questão aí. O brasileiro, especialmente,
ele deixa para pedir a recuperação judicial no último minuto, no último segundo do segundo tempo. Na prorrogação. Na prorrogação. E isso gera maior dificuldade para reestruturar o passivo. Não Com tenha certeza. dúvida. Fica aquela correria. Fica aquela correria. Deve haver uma explicação técnica de gestão que eu não sei dizer a esse respeito. Mas o fato é que o brasileiro espera demais para ingressar com o processo como regra, né? Então, mas a gente tem que lidar com essa realidade. Eu só consigo entender o seguinte, é que o brasileiro ele confunde muito dois conceitos que não podem ser confundidos. A pessoa ser empreendedor é uma coisa. Ser administrador é outra coisa. E muitas vezes o empreendedor ele acha que ele é um bom administrador. É isso. Na verdade, o engenheiro acha que pode ter um restaurante. Isso, não é isso. Então, quando a empresa ela entra num processo, ela tem um bom administrador, uma pessoa que realmente olha números, olha os processos de gestão, todos os agentes que envolvem o micro-organismo de uma empresa, ele começa a perceber assim, rapidamente, se ele está em crise ou se não está em crise. Já o empreendedor, ele só vê, eu vou empreender, eu vou comprar, eu vou assumir aquele negócio, eu vou fazer. Ele é um sonhador. Isso. E a gente precisa dos empreendedores. Claro. Mas também precisamos dos administradores. E você disse uma coisa muito importante. Precisa olhar números. Por quê? A empresa só entra em crise econômico-financeira por falta de caixa. Não, assim, pode ter o maior patrimônio imobilizado. Se não tiver caixa. Se não tiver caixa, quebra. Então, e isso é uma questão... Não adianta ter lucro contábil, tem que ter caixa. Tem que ter caixa. São duas matérias diferentes que depois, em 2020, eu fui fazer um MBA, estudar como isso funcionava, e eu lembro que, assim, a minha sensação, quando eu finalmente entendi, consegui mobilizar esses conceitos, eu falei, gente, como eu era burra antes. Como é que eu pude sobreviver numa advocacia empresarial, entender esses conceitos tão elementares? Porque a diferença entre lucro contábil, você precisa ter dinheiro no caixa, você precisa fazer frente para as suas obrigações ali no dia a dia. Eu defendo uma tese que eu até vejo nos filmes americanos, quando as empresas entram em recuperação judicial, que é esse filme de advocacia e tal, quando ela entra em recuperação, o juiz nomeia já uma pessoa para ficar dentro da empresa, para ficar acompanhando o dia a dia da empresa, tá? Com o poder de dizer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? É coisa do tipo assim. Aqui, confunde-se muito o nome administrador judicial com essa pessoa. Só que o nosso administrador judicial, segundo a lei, ele não administra nada. Não. Ele é um fiscal do juiz para saber se a empresa... A serviço da coletividade de credores. Isso, para saber se a empresa está cumprindo o plano, está seguindo as regras. Está andando no trilho. Está andando no trilho. Mas ele não tem nenhuma ingerência sobre o que acontece no dia a dia da empresa. Quem teria que fazer a ingerência do dia a dia seria o comitê de credores. A lei desenhou o comitê de credores para essa função. Por que nós não vemos comitê de credores em nenhuma recuperação judicial e em falência que eu saiba só tem no Banco Santos? Porque o comitê de credores, pela lei, foi um órgão que assumiu as mesmas responsabilidades do administrador judicial. Então você pode ter consequências gravíssimas aí como para atuar, e não é remunerado, não tem nem reembolso das despesas incorridas para exercer. E toma decisões de gestão relevantíssimas para orientar o gestor ou dizer, juiz, eu falei isso para o gestor por causa disso, e ninguém me deu bola. Quer dizer, não temos essa figura, embora idealizada na lei, não existe. O que aconteceu em substituição, que é típico do Brasil, né? Tá bom, tá precisando. Nomeia o watchdog, que é o observador dos processos em recuperação judicial. Eu particularmente odeio esse nome, doutora.
Eu tenho esse nome. Mas é como eles, entre aspas, importaram um instituto lá dos Estados Unidos. Eu até fiz um estudo uma época sobre o Watchdog, que lá o Watchdog só é nomeado em circunstâncias muito, muito, muito raras, em que há realmente uma necessidade de uma fiscalização da gestão depois que o plano está aprovado. Aqui não, aqui a gente está fazendo nomeação de watchdog sem nenhum critério, né? Faz um levantamento dos acórdãos que tem por aí de nomeação, não tem uma linha do que seja o instituto, do que para que serve, quais são as funções que esse profissional vai desenvolver. Então nós ainda estamos sem saber como fazer. É isso. No manual que nós elaboramos lá no Conselho de Administração, a gente deu um outro nome para esse watchdog aí. E viu administrador, qualquer coisa lá, mas não é watchdog. Mas ele tem sim as funções definidas lá para nós entendemos. Nós entendemos que o watchdog seria um cão de guarda, né? É isso. Na tradução, um cão de guarda. Ele é uma pessoa que fica ali no dia a dia fiscalizando o caixa da empresa. Isso. Ele é um observador do caixa. Para saber se a empresa está cometendo algum desvio, alguma coisa. Está empenhando os recursos de maneira... Mas ele não tem poder, digamos assim... De decisão. De decisão. Ele só o poder dele é relatar, apontar e mandar para o juiz. Isso. O juiz fazer alguma coisa. É isso. Então, tudo bem. Os credores, né? Porque toda vez que o dinheiro da devedora some, quem vai ter prejuízo são os credores. O grande problema das recuperações judiciais isso aí ninguém te conta. Ninguém te conta isso. É que os credores não se coordenam para uma atuação dentro do sistema. A hora que os credores começarem a se coordenar, vocês vão ver parar essas coisas de recuperação judicial que não funciona como deveria, que é um desvio, vamos dizer assim, do Instituto. Desvio de finalidade. Se a gente pegar o caso lá da Samarco, em Minas Gerais, Samarco. Um caso que eu estudei bastante. A Samarco é uma companhia fechada, com 2 grandes acionistas, a PHP, que é uma companhia holandesa, e a Vale, que é brasileira. Cada uma tem Samarco é o caso da barragem, né? Isso, a Samarco. Então, o que aconteceu? É uma companhia mineradora altamente rentável, com um fluxo de caixa espetacular, só que quando rompeu a barragem, provocou danos ambientais, humanos, econômicos, danos de toda a natureza, até com perda de vidas, uma coisa irreparável, né? Que a gente falou. E a empresa teve a sua licença de funcionamento cassada, que só retornou depois de uma série de providências que precisavam ser tomadas. Isso levou quase 1 ano para acontecer. Sei. Então, nesse 1 ano, ficou sem produzir, não tinha receita, mas tinha despesa, criou um buraco no seu fluxo de caixa. O que ninguém contou pra gente foi que... Eu gostei, eu adorei, eu achei sensacional. Foi que as 2 controladoras, as 2 sócias, aportaram recursos para manter a empresa em andamento nesse período. Só que elas não aportaram como capital, elas aportaram como dívida. Ah, fizeram empréstimo contrato de mútuo? Fizeram empréstimo contrato de mútuo. Aí, quando elas pediram recuperação judicial, o que aconteceu? Eu tinha 1x de mútuo e 1x de empréstimo com todos os demais credores. Claro que o mútuo dos sócios não vota nas assembleias, isso já é um ganho. Mas é que esse nivelamento do passivo mostra como essa recuperação judicial foi planejada desde lá de trás, porque pretendia-se ali fazer com que os credores financiassem os efeitos da ruptura da barragem. Sim. Essa é uma discussão aí que não tem fim em termos de
ideológicos, né? Quer dizer, quem que tem que financiar a companhia? É o sócio ou são os credores? É uma pergunta que está no ar aí para quem quiser pensar. Aí o que aconteceu? Os credores se coordenaram, então saiu um grupo de credores comprando os créditos de todo mundo, formaram um bloco maciço e foram para a Assembleia reprovar o plano. E reprovaram o plano. Na Assembleia, o administrador judicial já estava em vigor a lei atual, que instituiu o plano dos credores, falou, bom, alguém tem interesse em fazer plano de credores? Esse grupo que reprovou falou, nós temos. O nosso plano é o seguinte, nós vamos converter dívida em capital e nós vamos ficar sócio dos outros dois. Olha que maravilha. O plano de pagamento originário, que era de 50% do valor de face da dívida, subiu para quase 80%. Nossa. Porque os credores se coordenaram e os outros não querem abrir mão do negócio que é deles. Para que eles vão abrir, dar uma fatia do negócio para os outros credores? Aí eles deram um pulo desse tamanho e saiu um acordo. Isso aí foi um caso, né? Esse é um caso bom. Mas na Americana não funcionou bem assim, né? Olha lá, na Americanas não funcionou, mas a gente sabe de ruídos que tem aí. Se os sócios... controladores, os três lá. Os três, o trio calafrio. O trio calafrio. Se os que é chamado acionista de referência, não tem essa definição na lei de SA, né? É mais uma, sei lá, mais um desses apelidos aí que aparece no mundo. É que são 3 bilionários, né? São 3 bilionários, são pessoas muito fortes do ponto de vista patrimonial, né? Existe uma discussão se eles têm alguma responsabilidade pessoal sobre os danos que foram causados para a companhia. Quer dizer, se eles sabiam ou não sabiam, porque houve uma fraude, isso ficou, eles próprios reconheceram num fato relevante. Você sabe que num congresso lá acho que foi em Fortaleza, congresso lá do nosso querido Ibajude, nosso amigo Jorge, eu palestrei sobre esse tema da Americanas. E ali, para mim, foi anuente. E ali foi uma falha anuente. Porque o que aconteceu nesse caso da Americana, para a gente relembrar aqui. No balanço dizia que o passivo da empresa era 20 bilhões. Só que quando pediu-se um extrato do contas a pagar da empresa lá, no Excelzão da vida, sei lá de que maneira, em relatórios, apareceu que essa dívida é de 43. E no balanço estava registrado só 20 e poucos bilhões. E aí a empresa entrou em recuperação com esse passivo de 43 bi. Né? Essa foi a situação que aconteceu. Aí como que esses 23 não foram parar no balanço, aí que são elas, né? Como é que isso aconteceu? Tinha aquele negócio da risco sacado, você compra a vista aqui, parcela ali, e você vem enrolando e você não está fazendo registrado direito na contabilidade. Aí, isso aí vem à tona uma questão que tem a ver até com o Banco Master também e com outras empresas grandes. E as empresas de auditoria? Qual o papel dessas empresas? Porque, por exemplo, todo banco grande, como o Master, por exemplo, não é que ele seja grande, mas ele tinha uma relevância no mercado, ele já tinha no nível que ele tinha que ter uma das 5 maiores empresas do mundo de auditoria. No caso do Banco Master, atualmente era a KPMG que emitia os pareceres. No caso da Americanas, era a PwC, que é a Price. São empresas internacionais, de grande porte e tudo. E essas empresas, não só agora, em outros momentos também, já passou coisas por elas. Uhum. E aí, ela não tem responsabilidade direta e objetiva sobre essas coisas, fica sempre no gestor. Então, essa é uma discussão que precisa ser feita. A academia precisa voltar os olhos a esse aspecto, porque nos anos 2000, lá nos Estados Unidos, as maiores falências, ou seja, aquelas que provocaram mais dano, Eram a outra. Isso. Inclusive era uma empresa que eu trabalhei nela, a Arthur Andersen. Isso. E essa empresa dissolveu em um mês. Porque justamente qual a expressão que a gente usa em matéria de governança corporativa é que o investigador foi capturado pelo investigado. Quer dizer, o que aconteceu no caso da Arthur Andersen? Ela era a
empresa que fazia a auditoria da Enron, que era lá a companhia que foi a maior falência dos Estados Unidos nos anos 2000. Só que ela prestava X serviços de consultoria, X milhões em consultoria e os mesmos X milhões em auditoria. Gente, se eu estou prestando consultoria, como é que eu vou auditar alguma coisa que eu próprio estou recomendando? Então a gente fala que é a captura do agente que não tem mais independência para dizer se estava ali a serviço não dos stakeholders, mas a serviço dos controladores. Neste caso especificamente, houve fraude mesmo, foi comprovado, até foram presos. Foi. Então, foram presos lá. Mas essa é uma discussão, por isso que essa é uma discussão que nós vamos trazer para o Brasil, porque a responsabilidade dos auditores hoje, segundo o que eles defendem, e tem funcionado em 95% dos casos, é de que, eu só audito por amostragem, e eu não sou obrigado a procurar fraudes. No caso da Americanas, é impossível não ter visto. Que o auditor não tenha visto o que estava acontecendo. É impossível. E eu acho também, sou capaz de afirmar aqui, no caso do Banco Master, é a mesma coisa. A mesma coisa. É impossível a KPMG não ter visto que o auditor não tenha percebido. Então, nós temos algumas pouquíssimas decisões isoladas aqui no Brasil, reconhecendo responsabilidade do auditor. Mas são pouquíssimas e esse é um assunto que precisa vir à pauta, que precisa ter debate e precisa mudar, sim, a lógica da responsabilidade. Porque a lei obriga que tenha auditores independentes. Obriga que tenha. Aí você contrata essas empresas, eles ganham fortunas para fazer essas auditorias. A gente fala assim, o auditor, mas não é auditor não, é equipe, sei lá, de 50 pessoas, 100 pessoas auditando o banco. É muita gente dentro daquele espectro de contrato. E esse pessoal da auditoria, eles têm livre acesso a todas as informações. E o que isso gera de problema, né? Você olha lá uma empresa e vê que está auditada por uma dessas corporações de auditoria que tem renome, você fala, bom, essa é uma empresa confiável, porque eu tenho um selo de qualidade que foi aposto ali. Eles vendem credibilidade. Então é um risco enorme que precisa ser colocado na conta. E os auditores precisam colocar trilhos aí para não acontecer esse tipo de caso, como eu mencionei aqui do Banco Pan-Americano, também houve uma falha de auditoria. Teve outros bancos aí também, o próprio BVA, todos eles, essas empresas de auditoria estão lá e parece que eles não são nem mencionados. No caso aqui na Americana, que eu sei, a CVM abriu um processo administrativo contra a PwC, que é a Price, e também contra a KPMG. Mas e aí? Qual é a responsabilidade deles? CVM demora muito para amadurecer o resultado dos processos lá. A estrutura deles é muito enxuta, eles não têm pessoal técnico suficiente para dar conta desse monte de problema que nós temos hoje no mercado. Outro dia eu conversava aí com uma pessoa que nós conhecemos, não vou falar o nome aqui, mas foi liquidante aí de um banco. Ele dizia assim, mas falta não sei quantos mil funcionários para o Banco Central. Mas o que o povo tem a ver com isso? Alguém tem que ser responsabilizado. Quando o Armínio Fraga fez essa lei do sistema financeiro, foi o SPB, que hoje, eu falo para você, doutora, o banco... se o Banco Central quiser perceber que um banco quebrou, ele sabe em 24 horas. Aí tudo bem, ele vai deixando. Vai dando uma chance de resolver o problema. Mas aí já é um risco que ele assumiu. O que eu, investidor, agora que perdi, que não vou poder resgatar meu dinheiro, só vou poder resgatar até o limite do fundo garantidor, que é 250 mil, tem a ver com esse negócio de eu deixei esticar a corda, fui deixando. E aí, quem que paga essa conta no final? Eu, que sou investidor, que coloquei, que acreditei no sistema financeiro? De novo, é um problema que precisa voltar ao debate, porque nós precisamos fixar a responsabilidade dele. Você sabe o que eu acho?
eu acho que, eu vou dar minha opinião aqui, não é nenhuma crítica contra ao pessoal da área do direito, mas acho que judicializou demais o processo de recuperação, esqueceu de olhar para a essência da recuperação, que é o negócio, a gestão, é a questão do caixa, a questão dos processos financeiros da empresa. Eu sou obrigada a concordar. Eu vou, sem citar nomes aqui, mas eu conheço um caso que uma grande rede, se eu falar o setor, todo mundo vai saber quem é. Então, uma grande rede. Uma grande rede aí entrou em recuperação judicial com um grande escritório da Faria Lima, conhecido nosso. E esse escritório entra com o pedido de recuperação, o juiz nem pediu a perícia prévia de constatação, que é 5 dias de praxe, e já deferiu a recuperação, o processamento. Que é justamente quando começa a contar o prazo aí dos 180 dias do stay, que é o prazo que você tem para suspender as ações, execuções, é o fôlego, vamos dizer assim. E aí, o que aconteceu? Lá onde tem que juntar os balanços contábeis, não estavam os balanços, tinha só a capinha do balanço, os documentos não estavam lá. Foi juntado a posteriori. Aí eu falando assim, a lei não fala que se tiver algum problema nas demonstrações contábeis, ela não tem que ser convolada em falência de imediato? Nesse caso, não estava lá os documentos. Como é que pode aceitar uma recuperação de uma empresa que nem foi analisado os documentos contábeis da empresa? Só a peça jurídica. Olha, só piora, porque teve uma outra grande recuperação judicial. Depois eu te conto esse caso aí. Olha lá, eu tô querendo saber mesmo, que não apresentou lista de credores. Como é que eu vou saber da viabilidade da empresa se eu não sei nem para quem ela deve e quanto deve? Outra coisa, eu estudei ali fiz aquela pós-graduação de recuperação judicial e falência, lá com o nosso Daniel, Dr. João, Sacramone, aquela turma toda lá. E aí o que acontece? Falou que a coisa mais difícil que se tem na recuperação é terminar a lista de credores. Aí eu pergunto assim, essa lista de credores não deveria estar tudo registrado, contabilizado no balanço da empresa? Para mim, a lista de credores deveria ser o quê? O próprio balanço da empresa. É arroz com feijão. É arroz com feijão. Eu falo para nossa amiga lá, a Elisa, né, que devia estar aqui, a Elisa, essa Semana da Mulher aqui, Elisa Pazana, eu falo para ela assim, ela é professora, né, assim como eu, ela falava assim, ela perguntava, o que é a função da contabilidade na administração, na recuperação judicial? Eu falava assim, fazer contabilidade, não tem outra. Ela, não, mas faz muito mais coisa, não sei o quê. Não, mas a principal função da contabilidade é fazer corretamente a contabilidade. E fazer corretamente a contabilidade seria você ter ali o saldo, ter o saldo dos fornecedores, tudo correto, de acordo com os contratos, com as notas fiscais, tudo lá. Então, no caso da Americanas, juntou-se uma lista de Excel lá enorme, que deu os 43 bilhões, mas na verdade, esses 43 tinha que estar tudo no balanço. No dia que entrou. Aí eu pergunto, como é que se aceita uma recuperação em que você tem lá o que está no balanço e agora aparece uma lista por fora de Excel complementando esses credores? Então, eu não consigo entender essas coisas assim, né? Eu sou administrador de empresa, então... Então, isso é a falta do básico, vamos dizer, porque o advogado não vai olhar para a recuperação judicial nessa perspectiva. Quem vai olhar nessa perspectiva é o consultor que vai elaborar o plano e vai tentar fazer a reestruturação efetivamente. Então... Pois é. Aí, e você tem ali 60 dias para apresentar um plano... E 60 dias dá tempo de fazer um bom plano? Não sei se dá tempo de fazer um bom plano. Não dá tempo de negociar o plano, né? Com quantidade de credores mínimos para aprovar. 60 Você pega, dias por exemplo, aquele caso lá da 1, 2, 3 e meia, precisa chamar todos
os credores da 1.3.000, os clientes, vamos dizer assim, não tem como. É isso, não tem como. E a lei era muito fria nisso, é 60 dias para todo mundo. Então, aí é que eu falo, nós judicializamos demais a recuperação, esquecemos de olhar para a essência, que é a parte da gestão do negócio, porque o objetivo da recuperação judicial, que eu entendo, é recuperar a empresa. É que ela volte a funcionar, preservar o emprego, não afetar a economia, continuar gerando riqueza para o país, impostos e tudo mais, mas do jeito que está. Nos Estados Unidos leva de 2 meses a 6 meses o início e o fim de uma recuperação judicial. Porque lá eles têm um sistema de crédito que é muito eficiente, então o processo se resolve muito facilmente. E aqui no Brasil nós temos uma questão que é o nosso sistema de crédito acaba travando o andamento das recuperações, né? E nós temos uma falha na nossa lei, que é o fato de que nós só temos 4 classes de credores sujeitas ao plano de recuperação. É outra coisa que eu queria entender. Sério. Realmente, uma coisa que eu queria entender é o seguinte: você tem a classe 1, que é dos credores trabalhistas, tudo bem, preferência, os trabalhadores. Você tem a classe 2, que é os que têm garantia e bancos, tal, tem contratos, inclusive os impostos também estão na classe 2, não é isso? Ou não? Na RJ não, na RJ ele nem entra. Nem entra, nem é chamado para conversar. Ou seja, então eles estão fora mesmo. Estão fora mesmo. Olha só que maravilha. E aí você tem os outros, os quirografários, que é todo mundo, vamos dizer assim. É o povão. E aqueles pequenininhos, tem uma classe só para eles. EPP e microempresa. E por que eles são a última classe lá, os coitadinhos? São os menores, recebem por último. Na verdade, não existe uma ordem de pagamento na recuperação judicial. O que existe é que a lei classifica esses 4 tipos de credores para efeito de voto na Assembleia. E esses 4 tipos de credores, se tiverem os seus créditos reorganizados, vão poder se manifestar. A falha que tem a nossa lei é justamente que o modelo de pagamento adotado para os credores na recuperação judicial é muito diferente do modelo de pagamento na falência. Então, lá nos Estados Unidos não é assim. Lá nos Estados Unidos, o modelo da liquidação, que é a liquidation, que é a falência deles, equipara as classes de credores na reorganization. Então, por exemplo, aqui na falência, eu vou primeiro pagar os credores extraconcursais, são aqueles que não estão sujeitos ao concurso. Que eles têm que seguir. Alienação fiduciária, enfim. Todos aqueles que não... pedidos de restituição, todos aqueles que não se sujeitam. Aí o que acontece? Na recuperação judicial deles, que é o Chapter 11, enquanto o devedor não comprovar que se ajustou com esses credores, ele não passa a votação da classe imediatamente seguinte. Então, existe uma perfeita harmonia entre os pagamentos que ocorrem na falência e os pagamentos que ocorrem na recuperação judicial. Isso torna o sistema mais eficiente, porque o credor faz uma análise do que ele vai receber na falência e, se ele tiver uma posição mais favorecida na recuperação, ele está apto a votar na recuperação. Na nossa lei, não. Nós temos 4 classes de credores, enquanto na falência todos os credores vão ser obrigados a receber seus créditos ali. Então, na falência, o fisco é o terceiro colocado na ordem de pagamento dos credores concursais. Quem está na frente dele? Os credores com garantia real e os trabalhistas. Aí, qual que é a vantagem que o fisco tem em permitir a recuperação judicial? Nenhuma, ele quer mais é que a empresa quebre. Porque aí ele é o terceiro da lista. São distorções do sistema que ainda precisariam ser aprimoradas para que a gente tivesse uma eficácia mais sóbria do sistema, né? Outra coisa que também poderia
ser alterado, né, na lei. Então, quer dizer, primeiro colocar em harmonia esses pagamentos dos credores, tanto na recuperação quanto na falência. Isso seria o desejável. Muito difícil de acontecer por questões legislativas nossas aqui do Brasil. E outro ponto que me parece muito importante é o fato de que existem alguns gargalos na falência que acabam deixando o processo pouco otimizado. Então, os credores ficam com medo da falência e acabam aceitando qualquer coisa no plano. E também tem uma outra coisa, né? A falência, às vezes, era mais rentável para o administrador judicial, né? Às vezes ela é mais rentável para o administrador judicial. Porque ele pode ganhar de 1,5% a 5% dos créditos e na falência é 5%. 5% sobre o valor de venda dos ativos. Pois é, isso. 5%. Isso. Você vende um imóvel, arrecada 5%. E ainda tem o custo do leiloeiro ainda. Ainda tem o custo do leiloeiro. É despesa, hein, doutora? É despesa. Agora, voltando aqui, já que você tocou bem no início aqui da nossa fala, sobre a questão dos clubes de futebol. Me interessou bastante. Inclusive até porque eu estou fazendo um estudo aí de um clube, é do Corinthians, vou falar. Tá bom. Fui convidado aí para analisar a dívida da Arena Corinthians, estudar esse contrato, por que ele só aumenta e nunca diminui, quer entender. Eu sou professor de matemática financeira, então a gente foi solicitado esse estudo. Mas lá está tendo também a centralização de dívida, que é aquilo que não é uma recuperação em si. Isso. É uma alternativa à recuperação. É uma alternativa à recuperação que também não tem muita regra para isso acontecer. Só diz que ela vai acontecer uma suspensão ali dos processos, uma negociação entre os credores, mas não tem muita regra. Mas veja, isso pode não ser ruim, porque você desjudicializa essa discussão e volta para as origens. Olha que interessante, alguém pensou, quero saber o que está acontecendo com essa necessidade financeira operacional que não consegue diminuir o passivo. Quer dizer, claro, a operação está gerando sempre déficit ao invés de superávit. Então, essa é a pergunta por trás de encomendar esse trabalho para você, né? Porque na verdade, eu estou querendo entender por que o déficit aumenta cada vez mais. Na verdade é assim. Eu posso falar aqui, antecipar um pouco meu voto, vamos dizer assim. Em 2024, ainda não tem, o Corinthians gerou, se não me engano, foi 20 milhões de prejuízo no futebol, com operação de 1 bi é nada. Não faz nem coça. Faz nem coça. Mas gerou 160 milhões de prejuízo nas outras áreas, outros esportes, amadores e clubes. Então tem uma gestão ruim aí na parte que não envolve o futebol. Entendi. Não envolve o futebol. E a dívida chegou ao patamar de 2 bi e 700 milhões passivo acumulado. Essa é a dívida que está sendo renegociada na centralização de dívida, que está feita ali para os nossos amigos ali da Vila Angélica, né? Tá. Conheço bem. Gente boa. Gente boa. Agora preciso tomar mais vinho lá. É isso. E a dívida da Arena Corinthians, que hoje está em 730, o último número que eu vi, 730 milhões, ela não é necessariamente com o CNPJ do clube. É de uma empresa que foi criada chamada Arena Itaquera. É para ele que o dinheiro foi dado, para a Arena Itaquera, que é administrado, tem os seus diretores. Aí tem um monte de empresa lá, não sei o que, patrimonial. Tem outra empresa que que administra, é o fundo imobiliário. Tem um monte de empresas que foram criadas que não produzem nada para o Corinthians. Mas sugam das receitas do futebol do Corinthians e tudo em função da construção da arena. Então é nessa ferida toda aí que a gente vai colocar um estudo aí. Eu vou te relembrar. Não sei se você já acompanhou naquela época. A primeira recuperação judicial que nós tivemos no Brasil foi da Parmalat. Parmalat, foi. Foi a primeira. A lei não estava em vigor,
Mas o juiz mandou processar. Faltava 15 dias para a lei entrar em vigor e acho que eu... Ainda valia a lei da concordata ainda, né? E autorizou a conversão da concordata, que já estava tramitando, em recuperação judicial. Apesar da lei falar que não podia. Mas isso é irrelevante, porque aqui a nossa lei é a que tem mais invencionice por parte dos advogados e do judiciário, que acaba aceitando. A crise da Parmalat tinha exatamente esse perfil. Tinha uma atividade superavitária e outras atividades deficitárias sugando o que interessava. O que eles fizeram? Eles separaram o joio do trigo, deixaram a superavitária seguir a vida e decretaram a falência da Parmalat Alimentos. Quer dizer, ninguém conta, ou a gente não lembra, mas a Parmalat Alimentos faliu aqui no Brasil. Por quê? Realmente precisa separar o joio do trigo, mas a gente volta naquela questão inicial que você colocou muito bem, que é sem fazer uma análise de para onde o dinheiro está, qual é o ralo que o dinheiro está escapulindo, nós vamos enxugar gelo. Porque a empresa ela se reestrutura dessa dívida e amanhã ela está deficitária de novo. Se eu não estancar o problema, quando a gente está com febre, por que você dá antibiótico? Porque tem uma infecção e você que tem que tratar a infecção. Não adianta dar o antitérmico e deixar a infecção tomar conta. Eu fiz uma simulação da dívida da Arena Corinthians e hoje era para essa dívida no passado de 150 milhões. Vixe, no entanto, ela está em 700 e... Não, estou falando uma dívida só da construção do estádio. Tá. Era uma dívida que começou com 400 milhões, houve pagamentos, houve negociação, mas a torcida ajudou, tudo mais. E essa dívida, assim, se tudo tivesse acontecido conforme foi previsto no contrato, era para hoje ser de no máximo 150 milhões. No entanto, ela é anunciada em todos os jornais que ela é de 700 e poucos milhões. Isso porque muitos pagamentos foram feitos. Obviamente houve períodos de inadimplência, períodos grandes, tudo, mas os juros não é alto. Os juros, se você for pensar, a taxa TJLP mais 3,4% ao ano, isso não passa de 10% no ano. Não é um juros alto assim, impagável, tal. Não é que nem juros de cartão de crédito. Né? Aí eu já estudei um pouco o processo, já peguei assim um buraco ali, uma coisinha que aconteceu ali que vai dar muito o que falar quando eu vou apresentar esse relatório aí. Então vou querer saber dessas notícias depois. Vai dar muito o que falar. Teve um pedala moleque lá de quase 50 milhões que deram ali. Uma tacada só. Mas que dinheiro, hein? Eu já peguei na minha... Eu, por exemplo, não tenho isso na minha conta. Também na minha... Bom, meu doutor. E aí, então, esses 730 milhões, como eu disse, é com a empresa SA Arena Itaquera. Por isso que ela não está no balanço ali do Corinthians. Mas o Corinthians é o como é que se fala? Interveniente anuente. Que ele entra com a receita do que produz a Arena. Mas que é administrado, eu falei, por um fundo, por uma empresa patrimonial, um fundo imobiliário, não sei mais quem, um monte de gente que administra aquilo tudo. E por isso que não sobra dinheiro para pagar a prestação do estádio. Não sei, eu ainda vou chegar lá. Doutora Adriana, que felicidade ter aqui conosco. Foi minha. Foi uma aula aqui que a gente está aprendendo com a doutora aqui. Foi um delicioso bate-papo. Espero assim reencontrar em outros momentos. E qual que é o futuro da recuperação judicial no Brasil, na sua opinião? Para onde vamos? Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Então eu acho que nós vamos para um caminho que a lei, apesar de já estar com 25 anos, ainda está se ajustando à nossa realidade e vamos viver a grande alegria de ter um processo de recuperação judicial que seja mais eficiente do que é hoje, né? A recuperação precisa terminar rápido. Ela não pode se eternizar.
Isso é um grande problema da recuperação hoje, né? Foi programado para durar no máximo 30 meses. No máximo. Mas 30 nunca meses. dura 30 meses. Mas nunca dura 30 meses. Então Muito a gente mais. precisa fazer esse esforço de durar os 30 meses, porque a partir disso é que nós vamos ter processos eficientes. Quer dizer, o devedor entra, se reestrutura e sai. Entra, reestrutura e sai. Pãozinho no forno na padaria. Então eu tenho realmente a aspiração, pelo menos, de que nós vamos ver isso no Brasil. E já acontece com muitas empresas, né? Nós temos recuperações judiciais que foram muito bem sucedidas, né? Nós precisamos nos inspirar nessas que deram certo e continuar fazendo nosso trabalho direito, que aí é isso. Fazer nosso trabalho direito, né? Eu acho que tem que conciliar aí o jurídico com a parte de gestão financeira. É isso. Tem que andar juntos. Tem que andar junto. Senão não vai dar certo. Não vai dar mesmo. É isso. Eu falo até assim, porque né, o advogado sabe fazer 3 contas também. 10%, 20%, 30%. Do honorário. Deus, Então aí tem que colocar gente para fazer esses cálculos direitinho para ajudar os advogados. É uma classe importantíssima para o processo, para garantir ali a legalidade da coisa, mas no final das contas, como a doutora falou, o que importa é o dinheiro no caixa. Se não tem caixa, não tem negócio. Se não tiver caixa, não tem recuperação judicial. Nem tem que pedir. Aí não ganha administrador, não ganha ninguém, não ganha advogado, todo mundo fica... Perda de energia sem resultado. Aí esse pessoal vai ficar tudo como credor. É isso. Da recuperação. Da falência depois, né? Da falência. É isso. Doutora Adriana, eu queria lhe agradecer imensamente pelo seu tempo. Você é uma advogada muito importante do mundo da recuperação judicial, professora da Fundação Getúlio Vargas. Foi um prazer recebê-la aqui. E é isso aí. Eu queria que você falasse as últimas palavras aqui com o nosso público. Eu só posso agradecer o carinho de todos em ouvir esse podcast, só posso agradecer aqui o convite e adorei estar aqui com vocês e deixo o meu abraço muito especial para todas essas mulheres da insolvência que são aguerridas e profissionais muito competentes. Eu conheço muitas delas e só posso parabenizá-las todas pelo trabalho espetacular que fazem. Então, é isso aí. Esse é nosso episódio especial aqui para o Dia das Mulheres, para o Mês das Mulheres. Trouxemos aqui a doutora Adriana Pugliese. E esse foi mais um episódio do Ninguém Te Conta Isso. Espero contar com você no nosso próximo episódio.